Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solíris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. E se você está escutando ou vendo esse conteúdo, significa que você está pronto para receber essas frequências, essa informação. Está pronto. Hoje vai ter informação muito valiosa aqui, como sempre, mas hoje vai ser especial. Assim, é um assunto que me faz o coração vibrar, assim, entusiasma, porque eu adoro estudar sobre o ser humano. Eu adoro estudar sobre essa nossa capacidade de nos mover com a energia que tem disponível pra gente. Então, isso me entusiasma muito. E a gente vai falar desse tema que é saúde bucal e energia vital. E para esse papo a gente tem aqui na nossa frente a doutora Flávia Carina. Seja muito bem-vinda. Gratidão, gratidão. Eu posso dizer que é um sonho realizado aqui hoje. Eu sou muito grata já a vocês. Sou fã de carteirinha. E é uma honra estar aqui falando com vocês, né? Tanta gente maravilhosa que passa por aqui. Me sinto muito honrada e grata. Gratidão. Espero poder contribuir com todas essas informações que alcancem muitas pessoas, porque isso é uma angústia que eu tenho às vezes, de parecer que está guardado só para mim, e essa oportunidade está sendo muito divina. Gratidão. Gratidão pela sua partilha, e pra gente é uma motivação muito grande, porque cada vez que você traz algo, nos deixa também nesse lugar assim, nossa, ela sabe tanta coisa, a gente precisa levar isso para mais pessoas, e que seja um portal aqui, que as pessoas recebam todo esse conhecimento. Muito Gratidão. grata. É muito legal porque tem certas almas que a gente se conecta nessa jornada que parece que instantaneamente a gente sente algo diferente. Fala assim, opa, nós estamos vibrando numa frequência muito similar. E poucos encontros que a gente teve foram tão ricos. Você me trouxe tantas chaves, assim, as trocas foram muito relevantes para mim. E com essas tecnologias que a gente ama, assim, estamos aqui demonstrando algumas aqui no nosso cenário. Para quem tiver a oportunidade de colocar no YouTube, no Spotify em vídeo, vocês vão ver alguns acessórios aqui, algumas tecnologias. Mas eu quero ressaltar isso, de quão relevante é quando a gente se encontra, e essa frequência magnética, né? A gente se encontra não é por acaso, né? Porque a gente realmente tem esse magnetismo para atrair o que a gente está vibrando no momento. Isso é tão legal. Gratidão. É exatamente isso, Lucas. E a minha história, né, com essa coisa da frequência, vem do corpo, né? E esse entendimento sobre a vibração, sobre a energia, que nós podemos ser esse magneto e de atrair as pessoas, como aqui, entender de frequências, entender o que houve, entender o que tem no meu corpo, isso próprio corpo, ele traz pra gente. Então, às vezes, fica uma briga, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. E cada um de nós pode fazer isso, né? Sim. E com escolhas, com frequências, aumentando a energia. E é exatamente isso que é esse entendimento dessa medicina toda, todas essas transformações me causaram, e dizer para as pessoas o quanto limpar o corpo, o quanto fazer essa ponte, né? Para ressoar, eu costumo falar ressoar. O que é ressoar? É justamente trazer para a gente coisas que são compatíveis com a gente. Eu acredito que vocês, nesse campo, muita coisa do que eu vivo é o que vocês vivem. E aí o campo se manifesta e nos atrai. Sim. Nesse sentido. E com certeza, se você está ouvindo esse episódio, você foi magnetizado. Sim. Você está na mesma frequência, você está pronto para receber toda essa informação. Então, a gente fica muito feliz de poder magnetizar pessoas que estão abertas para esses conhecimentos que a gente compartilha aqui. E também falando em magnetizar coisas, a gente está aqui na reta final da nossa imersão de fotografia na natureza, né? Estamos com as últimas vagas.
vagas. Então, se você se sentir conectado com todo esse conhecimento que a gente traz com tanto carinho aqui no Tribe Zen, toda essa entrega, essa dedicação, então tem um jeito muito fácil de você retribuir, e não somente retribuir a nós, mas retribuir a si mesmo, né? Te dar um espaço para você descansar, para você pausar na natureza, com todas as bruxarias que a gente faz, né? Com as práticas de autoconhecimento, com também a arte da fotografia, técnicas de mindfulness para te trazer para o presente, para se conectar com a sua essência. Então, se você sentiu o chamado, manda uma mensagem pra gente, que ainda tem algumas vagas. Na nossa página, que você pode acessar através do link que está aí na sua tela agora, o QR Code, ou através do link na bio do nosso Instagram, no site. Você pode ver a página da imersão, ter os depoimentos da galera, como foi as edições passadas. Aí você vai entender um pouco mais do que se trata. Mas é uma coisa transformadora, é muito gostoso, uma vez só no ano. Então, se você sentiu o chamado, assim, sabe? Nossa, ressoou no meu coração. Eu acho que é uma oportunidade única, assim, de se conectar. Então... E se você também tá nos assistindo no YouTube, a gente fica muito feliz pelos comentários, por toda a movimentação que a gente tá gerando nessa rede grandiosa. Então, gratidão, e deixe seu comentário depois aí, o que você achou desse episódio, quais os episódios que você quer ver aqui também. Arro! Antes da gente entrar mesmo na pauta, você falou uma coisa no começo, assim, que até a gente estava conversando hoje, um pouco antes, que é muito interessante, porque eu sinto que você tem um perfil parecido com o meu nessa vontade de aprofundar, de estudar e de compartilhar e de nutrir um campo com isso. E aí quando você falou, nossa, mas é muito legal estar aqui porque eu quero, e às vezes não é o momento, e a gente sabe, né, a gente aprendeu nessa jornada, pelo menos algo que eu acredito, e você também falou, que a gente não pode interferir tanto no fluxo natural das coisas. Então, ajudar sem ser solicitado e ficar, né, nessa ânsia. Então, existem formas mais saudáveis da gente poder contribuir com o que a gente tem, como a gente está fazendo no podcast. Se chega até alguém, chega na pessoa certa, que está preparado para isso. Então, eu achei muito legal que você falou isso e tá nessa mesma consciência de que temos vontade de compartilhar, mas tem que ter a sabedoria de como e quando. Sim, e entendendo que tudo é energia, né? Nós também não podemos interferir na energia, no campo, no processo do outro, né? Então, vou dar um exemplo. Se eu estou me alimentando, tem as práticas diárias da manhã, como nós nos encontramos hoje. Eu estou fazendo a minha prática, eu estou tomando shot, eu estou limpando o meu corpo. Eu não posso esperar que uma pessoa que está fazendo uma outra prática possa, inclusive, entender o que eu estou fazendo. Então, é uma vontade minha. Uhum. Não é do outro, necessariamente. E o que eu posso contribuir com isso é fazendo para mim e mostrando o meu exemplo e como está dando certo para mim. De repente, o outro olha e fala, gente, mas a Flávia está com 43 anos fazendo tudo isso. Parece que ela não está muito ali, né? Porque eu imaginava 43, nossa, já vou estar, né? Acabadinha. E eu me sinto hoje com muito mais energia, com muito mais disposição do que com 20. Uau. Que os meus hábitos eram outros, da faculdade, bebida alcoólica, nada contra, mas eram os hábitos que eu tinha. E provavelmente naquele momento eu não estava apta a receber a informação de hoje. Então, exato. Esse respeito ao outro é muito importante. E com isso, poupar a minha energia também para o que de fato eleva. Não sair também achando que vai salvar o mundo, né? Eu quero, né? Não é sobre isso.
Então, eu acredito que com o nosso movimento, nós podemos vibrar e atingir muita gente que está animada também em ver esse exemplo. Nossa, o Lucas está mais calmo, está ancorando ali a Sol. Nossa, o que a Sol fez? E aí, a partir disso, quando perguntar, aí sim, conte comigo que vou abrir tudo aqui. Olha, eu fiz tudo isso aqui. Vai que para mim deu certo. Veja aí para você. Sabe aquela história do vampiro que não... ele não pode entrar na casa a não ser que seja convidado? É mais ou menos isso. Tipo assim, ó, tá aqui, eu quero falar. A hora que você perguntar, fala, ok, agora sim. Isso. Muito bom. Isso. E como que a gente pode trazer pro pessoal essa relação, se você quiser dar um background antes, mas odontologia, quando a gente fala desse tema, não consigo imaginar de outra forma a não ser o tradicional conhecimento sobre o tratamento da saúde bucal, sobre os procedimentos tradicionais. E quando você nos falou sobre algo integrado, holístico, com uma profundidade absurda de informações, nossa, fala um pouco sobre isso, porque é muito disruptivo. É disruptivo. Eu fui dentista normal durante 17 anos, tradicional, né? Fiz ortodontia, sou especialista em periodontia, fiz implante, passei pelos caminhos que a maioria passa. Mas dentro de mim sempre acreditava que algo conectava. Por exemplo, eu sou periodontista, periodontista trabalha com a base já, né, da gengiva. Então, eu fazia tratamentos, fazia raspagens, pedia para escovar o dente, passava um mês, eu falava, gente, voltou de novo isso aqui. E o paciente fazia tudo certo, né? E naquele momento, eu percebia que não só eu tinha a crença, mas os colegas. Periodontia, o paciente não escova o dente, o paciente culpando o outro por esse processo. E eu, observando clinicamente, eu falava, não é o outro. Algo tá falho aqui. Então, eu já pedia, já tinha uma frequenciazinha ali, abrindo um campo para vir algo diferente para mim. E veio, abaixou. Teve um dia que foi uma paciente no meu consultório e falou assim para mim, Flávia, eu não quero flúor, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque o flúor calcifica a pineal, tem os processos, tem muitos materiais tóxicos aqui. Para mim, tudo aquilo foi assim. Falei, gente, que loucura é essa, né? Não entendi nada. Falei, olha, eu não sei nada do que você está me falando, mas eu vou te respeitar. Manda para mim que eu quero estudar sobre isso. E foi que ela me bombardeou de informação. Aquilo fez sentido, mas eu fiquei muito assustada com aquilo, né? Falei, nossa, de onde está saindo isso? Um mês depois, eu estava dentro de uma sala de odontologia biológica, linha do Dr. Lair Ribeiro, Dr. César Tralli, doutora Ana, véspera da pandemia. Sentei lá, a pandemia estourando, eu na sala aqui em São Paulo, e escutando tudo que dente conectava ao órgão e que os materiais poderiam interferir em todo o sistema do corpo. Aquilo para mim, eu falei, meu Deus do céu. Eu saí com a sensação, né, das aulas, primeiro, de que eu estava matando os pacientes. Essa era a primeira sensação que eu saí. E aí eu falei, gente, e agora? Pandemia rolando. Eu falei, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou ter medo e vou entrar nesse grupo coletivo que está com medo, fechando tudo. Imagina, dentista falando em aerosol. Naquele momento eu falei, tô ferrada, né? Vou mudar de profissão. O que vai acontecer? Ou eu entro para esse grupo que está falando para mim assim, fica tranquila. Se você limpar o seu corpo, o corpo responde por você. Você confia no teu corpo. Começa a limpeza, começa a tratar a sua boca, porque a boca, aí eu fui entender que a boca gerava manifestações no corpo todo, os tóxicos da boca. Eu tinha amálgamas na época, então eu entendi que eu estava muito intoxicada com mercúrio e metais. E aquilo, para mim, comecei a fazer as terapias. Fiz terapia neural, mergulhei nesse período da pandemia e falei, eu tenho duas alternativas, então eu vou para o corpo. Porque eu vim do corpo. Eu falei, vou tratar o meu corpo, vou limpar e vou confiar nele. Aí a minha vida explodiu.
para mim internamente, porque a partir dessa limpeza eu comecei a ter uma cognição mental, mais processos de presença, todo o meu entendimento sobre aquilo mudou, porque eu entendi que eu fiquei mais leve. Fiquei mais leve no meu corpo, comecei a entender de forma... E levei, aí cheguei no consultório e falei, e agora, né? Como é que eu vou falar isso pro paciente, né? E aí fui passo a passo. Comecei com ozonioterapia. Ozonioterapia porque assim, as pessoas não entendem muito, né? O que é essa odontologia biológica. Na verdade, os procedimentos são iguais. Você vai chegar lá, eu tenho uma cárie, eu trato cárie, eu trato restaurações, eu faço implante. Mas o que muda é que eu vou escolher materiais e métodos e técnicas mais orgânicas e mais compatíveis com o que o corpo suporta naquele momento. E aí eu começo toda uma mudança de paradigma também do que eu usava. Por exemplo, eu usava clorexidina, nada contra quem usa, mas eu usava clorexidina para tratar pacientes com periodontia. Clorexidina tem um monte de parabenos, boca, mucosa, absorção de parabenos. Então, eu estou tratando ou eu estou mascarando? Eu deixei de uma medicina sintomatológica para uma medicina onde busca raiz. Então, eu não posso ficar usando isso. E eu passei a usar, por exemplo, a ozonioterapia. A ozonioterapia entrou nos meus processos para juntar com todos os procedimentos do consultório. Então, os procedimentos que eu uso técnicas como ozonioterapia, terapia neural, muitas ferramentas que vão apoiar o corpo de dentro para fora. Não ir na farmácia ou buscar algo de fora para dentro. E aí começou toda a magia, aí não parou mais, né? Aí, dessa sequência, eu fui para biorressonância e aí... Abriram vários portais, né? Abriram os portais. Vai além, então, o seu atendimento, me explica isso, assim, como você ampliou muito esse conhecimento, você resolve aquela situação com um procedimento diferenciado e aí você tem um diagnóstico de outras informações sobre o corpo que você pode auxiliar a pessoa. O primeiro passo que eu tenho é uma consulta longa. Então, nessa consulta, eu vou buscar a história de vida do meu paciente. E história de vida não é ele chegar com dor de dente, olha, conserta o meu dente. Da onde veio? Quando começou esses problemas dentários? Seu parto foi normal, seu parto foi cesárea, você foi amamentado, você não foi amamentado. Isso tudo vai alterar a deglutição, por exemplo, arcada. Tudo isso vai reverberar naquela boca do presente. Nossa. Então, aí o paciente vem, ele conta a história de vida para mim, eu já vou mapeando lá atrás como funciona isso. Faço os testes de metais através da biorressonância para que eu tenha uma condição de saber o que naquele momento está mais intoxicado no corpo do meu paciente. Trago esses metais para a boca. Tem amálgama? Tem processos de cavitação? O que tem coroas de metais? Tem canais tratados? O que tem de foco na boca que também está aumentando essa carga de metal? Aí vem a aula do paciente de primeiro ponto. Você sabia que a sua boca é conectada com o seu corpo? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, se a minha boca está contaminada, vamos voltar ali. Eu tenho uma maçã. Falo, nossa, a maçã é boa, né? Só que se eu estou mastigando essa maçã e tem contaminante na boca, uma periodontite, se eu tenho bactérias, se eu tenho metais, qual informação que eu estou mandando para o corpo? Estamos sendo atacados ou está chegando uma maçã que vai te nutrir? Nossa. Passa tudo pela boca. Então, entra pela boca. Então, a boca é um dos nossos reservatórios de maior indicador de saúde, porque é nela que começam as primeiras manifestações de doença. Então, aí eu vou mapear quais são os possíveis focos que estão mandando toxina para o corpo, diante das relatos físicos do paciente. Eu me sinto cansado, eu estou fadigada, eu tenho um problema de estômago. Aí eu venho para esse mapa aqui.
Pego Nossa. toda essa informação e vou achar do dente e faço uma correlação, porque cada dente tem uma relação com órgãos do corpo. Então, aí eu venho como os meridianos da acupuntura. Então, tem os meridianos, os dentes, eles acompanham esses meridianos. E aí eu trago para esse mapa, fazendo junto a ponte com a boca. E iniciamos, assim, um primeiro processo de limpeza. Vamos tirar a carga tóxica para depois construir a casa. Nossa. Então, quer dizer que, por exemplo, algo que está desregulado ali na boca pode se tornar uma doença no corpo. Sim, com certeza. Primeiro, a manifestação como dente, cabelo e unha são os nossos reservatórios, vem do mesmo embrião. Então, as primeiras manifestações físicas acontecem nesses lugares. Então, por exemplo, a mulher que engravida, tem um desequilíbrio hormonal lá, tá caindo o meu cabelo. Nossa, tive minha boca, deu periodontite, deu isso. Porque é onde o corpo começa a buscar as coisas boas. E aí vem para a boca, o reservatório. Só que, de repente, ele chega no reservatório, não tem saúde, tem um tóxico. E aí ele começa a mandar para o corpo. Então, é uma via de cima para baixo e de baixo para cima. Nossa. Quando o paciente já tem uma doença, por exemplo, às vezes o paciente vem com câncer de mama, né? Muitas mulheres com câncer de mama. Eu vou mapear aquele câncer com, por exemplo, o dente que é ligado à mama, para ver se tem um tóxico lá. Porque as manifestações primeiras são no nível emocional, energético, ancestral, que tá tudo ali. Aí vem a carga que tá marcada lá já. Hoje a gente faz, inclusive, teste de biorressonância em crianças que tem dente descido ainda e já tem carga tóxica. Nossa. Já tem carga tóxica. Então, aí ele nasce e vai começar a liberar essa carga tóxica para o corpo. Então, a doença vem justamente conectada, né? Tá tudo junto nesses vários campos. Só que o dente é um marcador muito importante porque ele vem antes. Normalmente, quando a doença já desencadeou, é porque aqui já foi. Nossa. Uau. Amiga, tem uma notícia pra você. Você tá enrolada. Você tá enrolada, sabe por quê? Porque isso que você faz é tão impactante, abrangente, maravilhoso, que você colocando odontologia é um complexo, né? Porque como que você explica pra alguém a maravilha dessa tecnologia, dessa sabedoria, de alguém que vai buscar consertar algo no dente? Uau! Isso tem sido, assim, uma grande oportunidade a cada vez, porque tá abrindo muito, né, para mim. Então, a maioria dos colegas, inclusive hoje, dentistas biológicos, né, que eu respeito muito e eu vim seguindo essa linha que é uma filosofia, hoje eu já expandi. Então, eu já saí de um grupo, digamos assim, falando só dos materiais, que é muito maravilhoso, entrei para o campo energético com a biorressonância para detectar esse campo energético que vem antes. Então, eu já não estou no nível só físico. Eu fui para o Rafael Livramento para trabalhar as emoções, né? Sim. Que também está nesse ambiente anterior. E aí, fazendo esse juntado todo, né? É sempre muito de grande oportunidade, né? Para dizer isso para as pessoas, mas é libertador, porque eu tenho certeza que a gente está chegando realmente nas raízes e nessa conexão para passar para terapeutas, né? Não sou eu que vou tratar um problema de emoção, mas eu vou conseguir chegar, olha, será que isso aqui pode fazer sentido? Se faz, de repente tem terapia, vamos trabalhar nessa conexão. Não existe trabalhos hoje em níveis separados. Tem que conectar. O corpo é a carruagem. Não dá. E aí, indo para esse caminho da consciência, eu fui trabalhar também em mim, né? Todos esses processos. Mas não dá para ficar nesse lugar, porque a manifestação é no corpo. Sim. E o corpo vibra de acordo com o que tem no corpo também, não é só na mente.
E se o corpo, por exemplo, tem uma carga tóxica de metal, eu passo a ser um ímã para a poluição eletromagnética e, inclusive, para energias mais densas. E que vai funcionar como um ímã, ressoando nesse sentido do corpo também. Não é sobre só, né, em cima. Esse é o lance, galera. Muita gente que nos escuta está na jornada do despertar, do autoconhecimento. E essa é uma questão essencial da gente falar. Porque, ok, tivemos um vislumbre que o universo funciona mais dessa forma, né? Tivemos aqui uma ampliação da nossa percepção de vida. Legal. Por isso que estamos conectados aqui falando de vários assuntos diferentes, com vários mestres. Mas olha só, tudo começa no corpo. Você tem um veículo para poder fazer todo o resto. Para essa informação chegar, para você navegar. Então começa no corpo. E muitas vezes acontece comigo mesmo, né? Nossa, vamos fazer alguns novos cursos, novos conhecimentos, vou expandir, vou ler 500 mil livros e minha consciência vai ficar aqui, mas o corpo que é a base para facilitar o entendimento, para facilitar a aplicação prática no aqui e no agora, para sustentar as energias e não ficar sofrendo no processo, acaba normalizando não se sentir tão bem. Fala assim, tudo bem, um momento, tem dia que eu tô, uau, vou estudar bastante, consigo aplicar, consigo dar o meu melhor, mas tem dias que não. E se a gente pudesse olhar para esse veículo e falasse assim, não, é possível você se sentir muito melhor e muito além, entregar muito mais e viver uma vida plena, harmoniosa. É fantástico. Eu quero até fazer um parênteses para você, que uma das minhas visões, né, que foi muito impactante para mim, foi quando eu fiz uma microscopia de campo escuro. Eu não tinha noção, né? Então, a microscopia de campo escuro é uma imagem real na hora. Então, tira uma gotinha de sangue e você começa a assistir as suas células lá. E foi lindo para mim, porque, por exemplo, tinha fungo na minha lâmina, né? Tinha uns funguinhos lá. E aí vinha a minha célula de defesa maravilhosa, vinha e fagocitava aquele fungo. Eu falei, caramba, que coisa linda que está acontecendo no meu corpo exatamente nesse momento. E aí, a partir daquela visão, eu entender que se eu tô comendo muito açúcar, por exemplo, caramba, eu tô a favor ou eu tô contra o meu corpo? Vinha aquela lâmina para mim. Você tá a favor do fungo ou você está a favor das suas células de defesa? Essa é uma escolha em presença. O que você quer para você? E eu não sou radical. As pessoas às vezes olham, você é vegana, você não sou não, eu como tudo, tá tudo bem. Mas eu lembro sempre daquela lâmina. Se eu sujei hoje, se eu vi que eu coloquei uma carga tóxica a mais, eu vou limpar, que é isso que eu trabalho no consultório com o paciente. Gestão. Dá para fazer gestão. Dá para fazer um jejum intermitente, se eu fui numa festa de família e comi um bolinho, tá tudo bem, é com amorosidade. Mas amanhã, o que eu posso fazer para ajudar minhas células? Vou fazer um jejum, vou fazer um detox, vou fazer um escalda-pés. Então, traçar métodos para olhar para isso e entender que o corpo está participando para essa ação, isso é um doador de energia. E nós conversamos e depois provavelmente a gente vai entrar. Tudo hoje eu vou medindo o que entra como doador de energia e o que está me roubando. Esse teste eu faço com o paciente no consultório da boca e dos dentes, né? Eu utilizo o teste energético, que são os testes biofísicos. O paciente mesmo faz, colocando o dedo nos dentes, para ver se aquele dente está sendo um doador ou se ele está roubando a energia. Então, fica inclusive mais fácil para eu explicar para ele o quanto aquele dente pode impactar no final do dia dele, tá cansado, tá fadigado. Hoje, meu Deus, é transbordante a quantidade de energia que eu tenho por entender e trabalhar olhando presente, em momento presente, nessas escolhas. O meu sapato é sintético e esse sapato é de algodão ou material. O que eu vou ficar usando aquele dia todo que já está drenando a minha energia?
tenho um dente que tem um problema. Eu vou permanecer com aquele dente daquele jeito, coisas diárias. Desodorante. Vou utilizar um desodorante de alumínio se eu tenho opção de usar um outro. E a água. Estou tomando água, estou lavando 70%, 80% do corpo da água. O que eu estou consumindo para lavar? O que eu estou fazendo isso? O que eu estou colocando aqui dentro? Sim. A presença em si, e eu acho maravilhoso que vocês trabalham muito a presença, eu também. A presença só é possível, ao meu entendimento, quando entra nesse caminho, né, dessas escolhas e de toda essa plenitude para contemplar e para mastigar, né? Eu falo, quantas vezes mastigo o alimento para entrar no corpo? É verdade. Está em mindfulness para escovar os dentes, né? Estou usando creme dental com flúor, com parabeno. Lembra que o dente é um reservatório? Então, tudo que eu estou colocando ali, ele está absorvendo. Flúor calcifica a pineal. Pineal, todo mundo fala, nossa, pineal é maravilhosa, mas está lá usando pasta de dente com flúor. Eu falo, gente, que não dá. Tem que começar pelo básico, né? Tem que começar pelo básico, e o básico é o dia a dia. É acordar de manhã, fazer as práticas, já fazendo aquelas escolhas para o corpo ficar mais leve, né? Sim. Para poder entrar em estado de presença e aí, então, aumentar essa consciência. Maravilhoso. Você falando, me veio muito essa questão da interação, né, que a gente tem no dia a dia, com tudo que permeia a nossa vida. Então, existe essa interação, que é uma relação, e ao mesmo tempo tem essa interação dentro de nós, com as nossas células. Então, por exemplo, como que a minha célula de defesa está interagindo com um corpo estranho ali que não tá bom. Então, essa relação, ela tem que estar ali num nível de equilíbrio para eu conseguir operar essa vida. E aí, muita gente fica buscando, mas eu tenho que proteger meu campo, eu tenho que fechar meu campo, eu tenho que isso, eu tenho que colocar pra atuar, eu tenho que ir na benzedeira. Mas começa dentro. Se a sua célula tá fazendo o trabalho dela certinho, se você tá escolhendo no dia a dia, eu vou alimentar a minha célula forte aqui de defesa, isso vai proteger o seu campo. Né? Isso é muito básico. E as células, além do mais, elas têm as memórias, né, também. E nós podemos alterar essas memórias através de novas frequências, de novas escolhas. A genética existe, mas ninguém vai ficar, né, fadado, né, a ter aquele... meus pais tiveram periodontite, todo mundo, a minha família perdeu os dentes, eu também vou perder. Pontos. Essa afirmação já está te levando para esse lugar. Sim. Primeiro ponto, vamos tirar isso daí. E aí, tirar a pessoa do meio que ela viveu naquelas crenças. A minha família comia muito açúcar, tinha Coca-Cola. Eu vivi nessa crença. Então, se a gente consegue mudar esses hábitos e aí trabalhar com as frequências também, mudando a alteração da frequência que já está ali, nós conseguimos mudar qualquer coisa. Então, ninguém vai ficar, né, refém de genética. Hoje, isso é a epigenética. Então, não tem mais isso aqui. Né? A epigenética é interessantíssimo. Já tem tantos estudos. E a boca, ela é um órgão? A boca? Cada dente é um órgão. Cada dente. Uau! Cada dente. Então, é um portal aqui dentro, né? Cada dente. Sem dizer que é também o lugar onde a gente manifesta, porque toda palavra manifesta algo nessa vida. Então, se o que eu tô colocando tá saindo através de palavras, o que eu tô manifestando na minha vida? Se eu tô colocando coisa ruim pra dentro... Também. Né? Através até desse reservatório que são os dentes, o que tá saindo? O que eu tô manifestando? Exatamente. E aí, a gente até estava falando sobre o mastigar, né? Eu costumo falar para o paciente, né? Começa a praticar o mindfulness na mastigação. Você vai ver o alimento, como é que muda, como é que vai chegar. E, principalmente, escovar o dente também eu peço para escovar com a mão esquerda. Esse é bom, eu faço. Tira a força, né? Porque muitos pacientes ligam o piloto automático e tira a força, traz para a presença e trabalha o outro lobo, né? Que normalmente não é trabalhado, que é o esquerdo. Exatamente. Vamos trabalhar esse outro lado ali, que é do lobo esquerdo. É fantástico.
E aí, só falando em relação às emoções, né? Eu penso nos dentes, às vezes, como um shiitake, sabe? Quando eu ponho na panela. Ele vai absorver tudo. Então, a própria alimentação, se o paciente, às vezes, come muita cúrcuma, vai ter uma pigmentação em relação àquilo. Então, ele vai absorver palavras, ele vai absorver... E as emoções também. Então, trazem muitas memórias. Por isso que aí entra também os processos, né? Que eu hoje estudo também, que são as emoções. Lado mãe, lado pai, arcada superior. Então, os dentes ali podem mostrar muitos conflitos também. Vamos dar um exemplo dos dentes inferiores. Eu gosto muito deles, que são os dentes que os dentistas gostam de colocar contenções. Eu já fui ortodontista e também já usei. Ai, meu Deus. Contenções são aparelhos. Depois que usa o aparelho fixo, aí coloca contenções, que é um ferrinho para estabilizar, para não voltar no lugar, né? O que são essas contenções dentro dessa nossa visão? Primeiro ponto, é um ferro. É um ferro que está ali liberando, né, as toxinas daqueles metais para o seu corpo o tempo todo. Lembra que a boca, tanto que fala em alimento medicação sublingual, a ação não é mais rápida? Imagina ficar com um ferro embaixo ali próximo da língua. Está absorvendo isso o tempo todo. Está jogando para dentro de você. Numa linguagem, vamos pensar física. Agora vamos para uma linguagem emocional, digamos assim. Eu estou prendendo canino a canino. Os dentes, eles se movimentam. A gente não para de evoluir, graças a Deus, né? Nós estamos em expansão. Os dentes mudam, porque eles estão acompanhando os nossos ciclos. Tudo tem uma história, se o dente é separado, por que o dente de leite fica em adultos, tem os caninos, canino é o dente da raiva. Então, eles armazenam também essas emoções. Conforme nós evoluímos nessa jornada, eles também podem se modificar e mudar. Se eu estou amarrando eles, o que eu estou fazendo dentro desse processo? Nossa, eu tô segurando uma evolução Restrição. natural, né? E a parte de baixo, o que vai? Rim e bexiga. As águas. Emoções. Raiva as também. emoções. Uau. As emoções. Então, eu tô aqui não deixando fluir as suas próprias emoções. Nossa, que chave. Então... Tem que tirar isso urgente. Urgente. Então, eu não estou permitindo, inclusive, essa maleabilidade. Então, hoje, inclusive, sobre aparelhos ortodônticos, eu tenho já uma visão diferente disso. Não é tudo pode, e é o que nós conversamos no começo da conversa. Quem é que está preparado para vir a esse tratamento, para vir esse entendimento, é quem está preparado. Quem não está e que não faz sentido, acha que o aparelho fixo faz sentido, tá tudo bem. O dentista que quer continuar trabalhando assim, tá tudo bem também. Para mim não fazia sentido e para algumas pessoas, como vocês, não fazem também. Então, hoje a gente trabalha com a biocibernética bucal, por exemplo, que é ir na raiz desse arcabouço. Foi amamentado, não foi amamentado? Tem espaço para a língua? Ai, não tem espaço para a língua. Se não tem espaço para a língua, eu perdi dimensão vertical. Se eu perdi dimensão vertical, eu não tenho um eixo correto. Posso dizer que eu tenha dor na coluna, porque é um eixo. Postura. Começa daqui, postura. Eu diminuo, inclusive, a minha oxigenação cerebral, se eu não tiver uma dimensão vertical correta. Nossa. Então, dentro disso, o que eu vou trabalhar? Aumentar a dimensão vertical, para que eu gere uma nova postura e já ganhe também cognição, oxigenação, melhor performance, porque é um conjunto. Colocar um aparelho, para mim, hoje, é usar força em algo que está aqui fora. Não faz mais sentido para mim. Faz sentido ir na causa, que o corpo vai se reajustando. E aí, se faltou um pedacinho ali, olha, esse dente aqui, o lateral, é os relacionamentos com a mãe.
talvez trabalhar um pouquinho com esses relacionamentos já vá modificar. E se ficar ainda um pouquinho te incomodar, trabalha com, sei lá, o Invisalign por um tempo menor. O seu corpo está preparado, porque o Invisalign ele é muito legal. Mas tem pessoas que estão com sobrecarga de alguns metais. As resinas podem conter sílica, podem conter bisfenol. A gente sabe muito do bisfenol dos potinhos, mas não sabe que tem bisfenol nas resinas, né? Nossa. E aí põe a bisfenol da resina, que é um disruptor endócrino. Aí não engravida, aí, Nossa, gente... quanta coisa que vai Conecta subsequente, vai né? conectando tudo. Então, é o momento que dá para colocar aquela resina, aí vem a biorressonância para mim. Eu testo. Poxa, esse corpo tá limpo agora, tá aceitando essa resina. Ele é capaz de detoxificar. Putz, esse balde aqui já tá cheio de toxina. O aurímetro tá dando o que é para fora. Então, nesse momento, não tá legal para você. Vamos, então, limpar o corpo um pouco, baixar esse copo de toxina, favorecer teu corpo. E aí, talvez, em um segundo momento, nós podemos fazer um clareamento, podemos, de repente, colocar um Invisalign, tá tudo certo. Mas em que momento o seu corpo está preparado para aquilo? Que vai ser carga tóxica, que vai explodir a bomba ou não? Nossa. Vacinas, Covid, quantas pessoas morreram? E a gente falava, poxa vida, a pessoa era saudável. A pessoa fazia isso, fazia aquilo, mas tomou a vacina ou, sei lá, pegou o Covid e morreu. O que aconteceu? Esse copo, será que já não estava cheio? E aí chegou alguma coisa e explodiu? Isso aqui detecta para mim antes, para ver exatamente como é que tá teu copo aí de toxina. Tá cheio, tá vazio. Então, antes de submeter a uma outra coisa, uma carga tóxica, vamos limpar. O camarão, eu costumo brincar de alimento, o camarão, né? Fulano, eu tenho alergia a camarão, Às vezes, coitado, nem é o camarão. Já vem com uma carga tóxica grande que o camarão só explode a bomba. Nossa. Mas o problema, de repente, é o pãozinho do dia a dia. É o leite, né? É o leite, é o pãozinho do dia a dia que tá enchendo aquele copo e sobra pro camarão. Sobra pra vacina, sobra pra... Enfim, né? E não é sobre isso. Gosto muito Uau. desse conhecimento, porque ele traz uma quebra de padrão, assim, onde nós não somos, nós estamos. Então, quando pensa nesse conceito, não somos, estamos, tudo está em constante mudança, modificação, relacionado com corpo, mente e espírito. Olha que interessante essa chave que a doutora trouxe, porque quando pensamos que o fisiológico afeta o emocional afeta e tal, é uma cadeia de eventos interessantes. Às vezes parece um radicalismo, né? Então agora eu sou vegano, eu sou isso, eu corto tudo aquilo, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Mas é muito libertador o que você está trazendo, porque podem existir momentos adequados para cada coisa. Hoje a gente fez um teste ali, eu tava com um ovo orgânico super plus, e aí a gente fez o teste, e esse ovo deu neutro para mim ali. Ou seja, ele não me dava energia nem tirava, né? Ele tava no neutro. E aí, se em determinada semana eu estiver comendo muito ovo, esse mesmo teste provavelmente vai acusar que ele vai me tirar a energia. Então não é o ovo que eu não posso comer, é o momento, a gestão. Então toda palavra-chave aqui, a palavra-chave é gestão. E o que o seu corpo tá te pedindo naquele momento. Então, se eu já comi 3 ovos de manhã, eu entendo que é mais inteligente eu utilizar uma outra proteína depois, para que haja essa modulação. Então, o que é bom para Flávia hoje é bom para Sol, é bom eu não tô igual todos os dias, que foi o que eu comentei com a Sol. Hoje eu passei a noite com vocês aqui, então as minhas práticas não são as mesmas. Quando eu tô no sítio, são outras. Então a própria Flávia não é igual todos os dias. E isso foi libertador para mim, para essa individualização de cada pessoa. O que é bom para um não é bom para o outro, porque eu não sei os hábitos, o que vive, como ressoa aquilo. Então os protocolos têm feito
cada dia menos sentido para mim nesse sentido. Porque eu própria, eu tenho muitas coisas na minha casa. Eu tenho suplemento, eu tenho hormônio, eu tenho assim, tudo que vocês podem imaginar. Eu uso todo dia? Não. Eu vou fazendo o teste, o que eu preciso nesse momento. Quais são as estratégias que eu vou utilizar, que eu necessito nesse momento disso aqui. Então, isso é libertador e todo mundo pode fazer isso, né? Com testes simples, para identificar o que é energia Qi, né? Eu entendo hoje, a medicina chinesa trouxe isso para mim muito forte. O que é essa energia Qi? Que é energia vital. Então, quanto mais nós conseguimos ter consciência de como aumentar essa energia Qi, isso é um transbordamento. Aí sim, vai soltando aqui, não é sobre a gente ir lá levá-la, já está saindo aqui, já está vibrando, já está indo tá nos nítido, lugares, né? E é maravilhoso. O sono, né? Como é que tá o sono, como é que eu durmo, como é que essa disposição de energia, o que é fadigado, o que não é. Isso é fantástico, e é de dentro para fora. É de dentro para fora, individualizando cada dia mais. Isso aí. Total. Volto na questão da proteção, porque a proteção, eles falam, né, que você consegue se sentir mais protegido quando você aumenta a sua luz. Se você está aumentando a sua energia vital, você está aumentando a sua potência, né, sua luz, sua aura, tudo isso vai ficar... Nada vai penetrar nesse corpo. E só, além disso, né, a gente estava falando sobre ressoar, né, sobre ser positivo ou não. Se nós aumentamos a nossa energia Qi num sistema vibracional alto, só vai chegar a mim quem estiver aqui. Pode até vir alguns desafios, que são, eu falo que é o lado luz e o lado sombra. O lado sombra, às vezes, né, a gente tem que mergulhar ali para descobrir o que está atraindo aquilo. Mas no dia a dia fica muito perceptível de ver que o que está vibrando e o que vai vir nas sincronicidades é de acordo com o que eu estou vivendo. De acordo com essa luz e de acordo com essas escolhas que eu estou fazendo. Fica fácil, fica simples, fica leve, porque se torna um magneto, né? Sim. Olha, e traz autorresponsabilidade também. Autorresponsabilidade. E se vem alguma coisa estranha, peraí, de onde é que dá para eu limpar um pouquinho mais? Porque que lado que tá isso? Depois que a gente começou a conversar sobre esses assuntos, eu fiquei me sentindo tão bobo, assim. Sabe por quê? Muitas vezes eu pego às vezes, e utilizo suplementos, por exemplo. E aí, suplemento aqui, suplemento daquilo ali. E aí, nessas conversas, eu comecei a me tocar. Eu falei, peraí. Será que eu não tenho que melhorar a minha saúde base? A água, outras coisas aqui, o sono, a água, minhas emoções, meus pensamentos, ao invés de ficar remediando com o externo, mais vitamina, mais isso, mais aquilo. E eu também escutei um podcast esses dias americano, um especialista em nutrição, ele falando disso, de quanto que o corpo às vezes não absorve essas vitaminas externas que poderia estar sendo melhor absorvida pela alimentação natural, pela saúde bucal, como você está falando, que ela permite que esse nutriente seja distribuído para a nossa corrente sanguínea. Então, o caminho oposto estava fazendo demais, que é colocando de fora e apagando o incêndio com baldinho. Então, o caminho é o oposto, é de dentro. Vamos cuidar da base, do mais simples, mais básico de tudo, e vai facilitar a nutrição de todo o outro sistema, todo o resto. A sua evolução espiritual como um todo vai ser outra coisa. É fantástico isso que você está falando, porque o que eu percebo hoje é os pacientes saindo da alopatia, né, que são os remédios, e entrando nos suplementos. Então, eles vêm com caixas. O primeiro ponto dos suplementos, tá? As cápsulas. As cápsulas, a maioria delas, são feitas de restos, né, de bagaço, de frutas. Então, as cápsulas estão contaminadas. Quando eu abro as cápsulas e testo os metais, por exemplo, estão contaminadas. Nossa. Então, eu entro num processo de detox, a cápsula está contaminada. Uau! Começa esse processo pelas cápsulas. Segundo ponto, eu estou acreditando no meu corpo? O corpo é fantástico, ele resolve tudo. Então, tem muitas pessoas que estão deixando de confiar no corpo,
e pegando do externo, como era da alopatia. Então, me dá aqui, eu não vou fazer nada, eu não vou mudar meus hábitos, tá? Então, me dá aqui que eu vou tomar a parte, inclusive, mitocondrial. A gente tá falando de energia, a parte mitocondrial. Magnésio, tem vários componentes que eu uso, principalmente o paciente que vem muito debilitado, que está consumindo muito, ele vem, eu tenho que fazer uma suplementação. Isso faz parte também da minha metodologia, que eu trabalho num todo. Às vezes um problema periodontal é uma falta de testosterona, é uma falta de vitamina E, então eu trabalho também nesse conceito do aporte com o corpo com suplementos. É muito bom, mas quando e por quê? Vamos pensar assim, uma toxina, eu tenho o balde de toxinas e o balde de suplementos lá no nosso corpo. Vamos pensar bem lúdico assim para funcionar. Se o meu copo de toxina está alto, não faz muito sentido eu ficar aumentando os nutrientes, porque para uma toxina eu preciso de 10 a 20 hormônios, aminoácidos, sais minerais, para eliminar essa toxina. O que é mais inteligente? Diminuir a carga tóxica ou ficar dando aqui? Porque a carga tóxica vai subir proporcionalmente, é igual uma empresa. Ganho dinheiro pra caramba, mas estou gastando muito. Vou ganhar mais, mas continuo gastando? Não faz sentido. Vem lá o japonês, né? Tira esses gastos, gente. Onde é que pode cortar isso? É isso que eu faço no consultório. Onde podemos cortar essas toxinas? Aí eu vou na água, eu compro água boa, eu faço tudo isso, eu tô tomando essas cápsulas. Mas como é que tá a água do teu chuveiro? São Paulo, meu Deus, eu abro esse chuveiro aqui, assim, até o cheiro do cloro, tudo isso. Tem um filtro no chuveiro? Nossa, não pensei nisso, não pensei nesse filtro do chuveiro. A parte capilar tem 100 metros quadrados de absorção. O que a gente está tomando aqui de 12 a 20, nossa. Dérmica, quase 32, capilar 100, pulmonar 1.000 metros quadrados de absorção. Se eu tenho uma capacidade maior por outras vias, aí vem, inclusive, outra técnica que eu tenho, que não é só ficar dando cápsula. Eu trabalho com os frequenciais para induzir o corpo a mudar a frequência e trabalhar por você. E também suplementos dérmicos. E às vezes até inalatório. Então, os óleos essenciais, os chás, para estimular outras vias de capacitação, tanto para absorção quanto para eliminação de toxinas. Então, é muito importante olhar outras vias. Aí eu vou falar para o paciente, põe filtro na tua casa, olha as cápsulas que você está tomando, para deixar com que o teu corpo... Gente, se não estragar, o corpo faz tudo. Eu tô no sítio, às vezes, eu acordo super bem, eu testo as coisas, não passa nada. Porque é sobre o sol, precisa, é a vitamina D, eu dormi bem, é sobre estado de presença. Porque pode vir aquele paciente também que tá neurótico. Passou um vento do glúten, eu tô intoxicado. Porque a mente não tá legal, só tá aqui num corpo, num processo doente do corpo. E não é mais sobre isso. Então, é muito importante esse balanceamento de tudo isso. É muito... poderoso. Fala isso. De novo, essa absorção dos órgãos que a gente tem. Você falou, tem pela boca, pela pele, pelo pulmão. A boca, né, tem a capacidade de absorção, né, mais ou menos aí de 12 a 20% ali de absorção. A pele já vai para 32%. Nossa. Cabelo, 100 metros de absorção. E pulmão, 1.000 metros. Então, aí eu vou dar o exemplo da fogueira, né? Às vezes a gente vai pra fogueira, tá lá, tomando um cacau na fogueira. Aquela madeira, a maioria das vezes, é tratada com muita coisa não legal. Então, aquela fumaça, eu inalando, eu tenho 1.000 metros de absorção de toxina, principalmente enxofre. Então, os níveis de enxofre dos xamânicos, por exemplo, estão estelares por causa dessas taxas que vêm dessa madeira tratada. Então, é essa percepção de entender que tem outros. Então, eu posso fazer um detox, colocar um umidificador de ar com chá escolhido melhor, eu já estou fazendo um processo de limpeza do meu corpo. Dá para fazer a fogueira? De repente dá, mas de repente optar por uma outra madeira, ou depois ir dormir, né, já colocar o umidificador para começar essa limpeza ali. Sim.
Então, esquece, né, que tem essas outras vezes. E principalmente para suplementar. Hoje dá para suplementar também colocando no shampoo, dá para fazer limpeza usando tinturas para... Eu vou tomar banho, então eu tenho uma tintura lá que limpa. Eu vou colocar no meu shampoo, eu já posso estar fazendo um processo de gestão de toxina, lavando o meu cabelo. Nossa, maravilhoso. Que massa, é isso, hein? A gente ganhou aqui, ó. Um neutralizador floral quântico. Mas eu Maravilhoso. vou ensinar vocês a funcionar. Então, assim, eu percebo que a tecnologia, ela tem que vir andando junto com essa parte orgânica. Não é sobre também falar, nossa, tem a poluição eletromagnética. Hoje eu tenho pacientes, né, que chegam às vezes com processo de... que estão com problemas auditivas, depois de ter feito um protocolo de implante de 6 implantes, por exemplo. Nossa. E aí, o que está acontecendo com esse paciente? A carga tóxica está alta e ele passou a ser uma antena de Wi-Fi, de toda a poluição eletromagnética que está impactando aquilo. É muito forte aquilo, né? É uma sobrecarga. É porque o pino de titânio é ruim? Não é que é ruim. Assim, não posso dizer isso. Se fosse um pino de um paciente que está bem, está tudo bem. Mas se ele tem 6 pinos aqui, tem um pino na perna, está gerando uma corrente galvânica, isso pode estar gerando alergia, processos neurológicos, tem muitos processos que estão fazendo a movimentação naquela captação toda aquela energia. Vai parar de evoluir 5G, 10G, 20G? Não. Então, o que a gente pode fazer hoje? Limpar o corpo, baixar esses metais, baixar essas toxinas, escolher no dia a dia para integrar o corpo a esse mundo moderno. Maravilhoso. Olha isso. E me veio aqui, por exemplo, quando a gente se permite entrar nesse caminho do autoconhecimento e começa o estudo do flow. Vamos fluir com a vida, vamos ouvir os convites da vida, ver o que a vida tá trazendo pra gente. Mas também tem esse fluir, esse flow interno. E se esse flow interno não estiver acontecendo, não vai ressoar fora, né? Não vai. Porque já está manifestando naquele lado que você não está vendo. Aí a mente está ali trabalhando, mas o seu... E hoje, assim, até é muito interessante você falando isso, que me remeteu... Que eu trabalho muito com essa coisa do corpo, mas também tô com vocês aí também, toda essa parte de expansão de consciência. E eu percebo que colegas que às vezes vão trabalhar com a biorressonância não conseguem trabalhar. Porque o aurímetro é uma energia sutil, que tem que estar a minha energia, sobretudo, isso no manual, tá? Porque hoje a gente também trabalha com a computadorizada, que eu gosto bastante. Mas no manual, muitas vezes não funciona porque não trabalhou essa outra camada. Nossa. Da presença, da calma. Então, não vai conseguir trabalhar a energia se esse outro lado energético de meditação, desse trabalho, não estiver conectado. Você é o canal, né? Você é o canal, exatamente. Então, tem que estar corpo e isso aqui para fazer esse plugzinho ali. Que demais. Exatamente. Maravilhoso. Eu quero que você fale um pouco nessa parte final do nosso podcast, dessas frequências, dessa tecnologia, porque isso daqui eu fiquei em choque. Eu gosto quando mostra aqui esse medidor para mim. Esse medidor é o aurímetro. Inclusive, eu fiz um workshop esse ano, justamente pensando nos meus pacientes, porque eu queria muito que eles aprendessem a usar, para usar em casa. Todo mundo pode usar. Tem pessoas que usam pêndulo, né? É só algo que vai me mostrar no campo o que tá doando, o que tá neutro e o que tá negativo. Eu já tô interessada aqui no material. Que material que ele é feito? Porque você falou sobre metais, essas coisas. Tem um material específico ou não? Não, acho que não. Só ele eu não sei que material. Pergunta, depois eu te respondo. Não sei. Eu acredito. Não sei que metal, mas não tem nada assim, não. Uhum. É mesmo daqueles pêndulos. E qual que é o do pêndulo? Sabe aqueles de... É o mesmo. Sim. Mesmo princípio. Legal. Então, aqui, o que acontece? O paciente vai chegar, eu vou medir as frequências. Então, vamos pegar aqui o mercúrio, que eu gosto bastante do mercúrio, né? O mercúrio... Ele não tá só, tem na água, tem nos peixes, né? Hoje as águas nossas, elas estão muito contaminadas. Então, tem mercúrio nas vacinas, tem uma taxa de mercúrio. O mercúrio é uma neurotoxina. Uma neurotoxina que não tem dose
que fale assim, essa dose é pouquinho, o corpo consegue eliminar. Não tem dose segura. Não tem dose segura. Então, toda dose é tóxica do mercúrio. E o mercúrio adora tireoide e cérebro. Doenças neurológicas, fadiga, cansaço, depressão. Então, o mercúrio é uma das coisas que eu mais friso no consultório, porque os amálgamas dentário, aquela restauração escura, é composta 50% de mercúrio. Nossa. E para onde está indo esse mercúrio? Aí eu pego aquele dente e vou mapear. Nossa, esse mercúrio está indo para o estômago também. Aí eu vou pegar o aurímetro e aí eu vou medir. E eu tenho condições até de ver mapeando, não só na parte bucal, mas no corpo, onde pode estar alojado mais aquele mercúrio. E aí começam os processos de entender aonde está em excesso para que a gente possa tirar. Além disso, eu posso escolher o aromaterapia, que eu trabalho muito com os chás e os fitoterápicos para remoção de detox. Eu escolho o melhor para cada um, fazendo também. Em que momento a lavanda é bom, em que momento é para estimular. Eu posso também, depois do corpo limpo, porque daí, num primeiro momento, não faz sentido eu ficar colocando coisa. Eu tenho que tirar. Para que eu entenda o que o corpo vai precisar depois. Lembra sobre o reajuste? A gente chama de homeostase, o equilíbrio desse corpo, voltar ao seu estado normal. Então, primeiro eu limpo, depois eu pergunto para o corpo de novo. Cara, tá precisando de mais alguma coisa? Aí eu venho para suplementação, aí se precisar hormônio, a gente vem. E descobrindo quais os alimentos também que poderiam estar sendo dissonantes, que a gente chama, que não estão compatíveis. Tomo café todos os dias, o café tá bom para mim? Não, o café já não tá bom. Vamos tirar um tempo, depois você volta. As pessoas têm muito medo de falar assim, você não vai poder comer, você não vai... E não é sobre isso. É sobre a lâmina lá do microscópio. Eu tô a favor ou eu tô contra o meu corpo? Total. Onde eu quero chegar? Tira um tempo. Entende o que o seu corpo vai responder. Aí depois você volta, se quiser. Isso é autoconhecimento, Se achar que deve Isso voltar. é autoconhecimento. É a frase tudo com moderação 2.0. É tudo com moderação, mas no tempo que é necessário. Naquele momento. É isso. Alguma dúvida específica aqui? E aí a gente tem, Sol, podendo também a opção de fazer, por exemplo, você, eu quero fazer, Flávia, não moro em São Paulo, não vou fazer o manual. Você pode mandar o material de coleta para mim, eu mandar para o laboratório e aí vem eu quero ver alimento, quero ver metais, e aí quais os dentes que podem estar impactando ali. Através e aí do vem cabelo, você disse que dá pra saber também, né? Cabelo, dá pra gente fazer toda essa análise desse campo energético ali, do que tá desviando mais ali. Pra gente entregar um ouro pra galera nesse finalzinho, eu quero que você traga as coisas que são mais comuns que aparecem pra você no consultório e que talvez elas já possam se atentar e mudar algo na vida delas. Mais comum. Bom, eu trato muito, por exemplo, casos de bruxismo, né? Bruxismo é algo que ressoa com a gente. Eu gosto muito de falar do bruxismo. Bruxismo é o apertamento, né? Então, se eu tenho um apertamento, já é uma manifestação que é emocional também. Processos de raiva, processos muito fortes emocionais. Então, não é sobre eu entregar para a pessoa uma placa que eu diga para ela assim, olha, coloca essa placa aí e você vai ficar o resto da vida com essa placa. Sim. E aceita. Eu quero dizer para essa pessoa que não é sobre isso. Dá para trabalhar muitas questões. O lance de ninguém vai ser obrigado a ficar com aquilo. Dá para trabalhar as emoções. Periodontite, que eu recebo muita, não vai perder os dentes, não vai... Todo o foco, toda a manifestação no corpo é algo que está sendo chamado de uma raiz. Buscar essa raiz é libertadora, porque muda tudo. Muda não só o corpo,
muda, eu costumo falar a alma, né? Por isso que a gente fala muito consultório, é o sorriso da alma. Não é sobre mudar fora, não é sobre dar um remédio, não é dar sobre um frequencial. É entender o que te levou ao desequilíbrio. E eu acredito que é isso, é buscar a raiz. Essa medicina que eu faço, isso tudo, é limpar o corpo, para que exista essa permissão de mais consciência, para essa fluidez melhor desse entendimento e nas raízes realmente dos problemas. Maravilhoso. É isso. Eu senti aqui, por exemplo, quando a gente tá ficando velho, é muito comum, né? A gente vê avós, eu vi, né, bisavô, perdendo cabelo, perdendo dente, a unha ficando fraquinha. E aí você falando sobre isso, tá conectado com a nossa energia vital. Então, que sejamos mais velhos, com dentes bonitos, cabelos sedosos, Exato. unhas fortes, com todo o nosso reservatório de energia, né? Que isso é Exato. maravilhoso. E trabalhando, tudo é possível, é só acreditar, porque a mente passa para o coração e cocria num corpo físico que vai ser capaz de manifestar. Quem manifesta é o corpo. Exato. O corpo manifesta. E como está a minha boca e o corpo para essa manifestação? Nossa, eu manifestei aqui, pensei tudo isso, mas saiu uma coisa esquisita. Mas como é que foi essa passagem? O que grudou ali? É isso. Maravilhoso. Gratidão. Maravilhoso, Flávia. E como que o pessoal pode te encontrar, assim, hoje nas redes? Hoje a gente está mais ativo no Instagram, doutora Flávia Carina. Depois eu deixo o link para vocês. Brevemente, uma grande mudança do consultório para Sorriso da Alma. Vai ser uma junção de tudo isso com técnicas, principalmente para pessoas que têm muito trauma também. Eu recebo muitas pacientes que têm muito trauma. É um lugar de acolhimento onde nós escutamos muito os nossos pacientes e vai ser voltado para isso, para essa tranquilidade, para elevação de frequência, unindo tecnologia com ancestralidade, com emoção, tudo isso nesse caldeirão aqui. Assim que a gente gosta. Tudo que é a vida, né? Tudo que é a vida, tudo que é a vida. Se você gostou desse episódio, marca a gente. Como que tá o seu arroba? Doutora Flávia Carina. Flávia Carina. Marca o arroba TribeZen também. Coloca um stories aí que a gente vai ficar muito feliz também pra você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Encaminha pra alguém e fala: estou em choque. Veja esse episódio. É isso, pessoal. Até a próxima. Flávia. Gratidão. Gratidão, gente. Gratidão. Tchau, tchau.